Sempre um prazer receber nosso amigo aqui, pastor Gleidson. Pastor Gleidson. Pastor Gleidson, ele é capixaba e nasceu no interior, então ele sempre tem umas histórias de interior. E eu gosto do pastor Gleidson, não é para você parar de falar, não. A última vez que ele veio aqui, eu falei, não, o Ismael sempre pega no meu pé. Não, é com carinho, irmão, eu gosto de ouvir as tuas histórias do interior. Eu não nasci no interior, eu não sou da roça, não conheço nada, mas ele conhece um monte de coisa. Eu louvo a Deus por isso, pela vida do pastor Gleidson. Que Deus te use, pastor. Amém? Oremos, irmãos. Estenda vossas mãos para cá. Pai querido, aqui está o teu servo, Pai. A vida do pastor Gleidson, eu queria ministrar a tua palavra. Seu amado, ele está em tuas mãos, é aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Usa ele com poder, com graça, com ousadia, para falar conosco, Pai, pois queremos ouvir a tua voz, pois é a tua palavra que nos guia, nos orienta, é a tua palavra que nos dá vida. Usa o teu servo, Pai querido. É em teu nome, Jesus, que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A pessoa sai lá do interior para ter que ouvir essas coisas, né? Fala sério, né? Mas tá bom. A Bíblia nos ensina a gente não guardar a mágoa dos nossos irmãos. A gente vai tentar, né? A gente vai tentar. Queridos, que alegria poder estar nessa casa, que também é a minha casa. Eu fico muito feliz quando recebo o convite para poder estar aqui com vocês. Foi aqui, eu sou obrigado a dizer todas as vezes, aqui que eu iniciei a minha trajetória, a segunda etapa da minha vida, do meu ministério, nessa linda igreja. E aqui que nós temos pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas que nós amamos, que nós admiramos. E caminhar junto se torna a trajetória mais leve quando nós temos pessoas de Deus, essa é que é a verdade. E eu não sei o que os irmãos têm tido na cabeça nesse início de ano, porque me convidaram pelo menos para uns 4, 5 cultos de encerramento de campanha de 12 dias de clamor. Das duas, uma, né? Ou eles, de fato, não têm juízo, o Deus, por misericórdia, nos dará graça, como assim eu creio, para poder falar da sua palavra mais uma vez. Pastor Marcos, obrigado, servo de Deus. Nossa querida irmã Patrícia, é sempre uma alegria poder estar servindo a igreja do Senhor. Comigo, a minha preciosa família, um pastor sem família fica difícil. Minha esposa, minha filha, que tem nos ladeado ali no interior, como diz Ismael, tem nos ajudado por demais ali. Olha, queridos, o que esta mulher faz nos bastidores não é brincadeira, viu? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem, assim, a gente precisa, claro, evidente, não só dos obreiros, o que é importante, de toda a igreja, mas principalmente a pessoa que caminha com a gente, lado a lado, que recebe também muitas informações, algumas das informações da igreja, claro que não todas, muito embora participe de tudo, mas às vezes no cansaço, porque a gente não está só integral na obra, trabalho secularmente, e às vezes se torna, eu não digo um fardo, mas se torna cansativo você ter que sair, fazer visita, e o trabalho pastoral exige isso, você visitar a membresia da igreja, e tem dia que eu não quero ir, ela diz, tu vai, mesmo sem querer, mas vai, e nos arrasta, mesmo sem querer às vezes, pelo cansaço, e a gente vai, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pelo suporte que tem nos dado na obra do Senhor. Deus abençoe, filha, e sou grato a Deus por tua vida. Queridos, nós também ali em Caieiras, estamos na campanha que parece que tem 3 meses, começou e não acaba nunca. Esse ano o pastor Orlando, ele pensou em fazer de uma forma diferente, não os 12 dias consecutivos, Darcy, Liane, não os 12 dias consecutivos, mas estamos fazendo dias alternados. Começamos no dia 2 de janeiro, e de lá para cá nós estamos vindo, nosso culto também é de quarta-feira, nas quartas, nosso culto oficial é quarta e domingo, mas aí foi decidido fazermos na quarta, sexta, domingo pela manhã, e assim vai seguindo até o término,
e nós finalizaremos agora nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Hoje pela manhã tivemos um pastor amigo, ali da região de Franco da Rocha mesmo, ministrando a palavra do Senhor, e foi algo assim que nós estamos até agora, né, filha? Até agora, degustando da palavra, da mensagem que Deus trouxe ao nosso coração e ao coração da igreja. Como é bom poder receber a boa palavra da parte do Senhor. Eu creio que esse mesmo Deus que falou ali, que tem falado aqui, continuará falando hoje, por sua graça e misericórdia. Quantos creem assim, diga amém. Glória a Deus. Por gentileza, você que pode, abre a tua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías. Estarei lendo 2 textos bíblicos. Dois textos bíblicos. Primeiro você abra comigo, por gentileza. Isaías capítulo de número 9. Glórias a Deus. Eu estou na versão ARA, para de repente os irmãos acompanharem aí, fica mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, ou o principado, está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Diga amém, queridos. Amém. Vamos comigo, último versículo 6, a última parte. No 3, os irmãos vêm comigo. E o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Vá comigo, por gentileza, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, e o verso 13. Mateus capítulo 4, verso 13, diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, texto do profeta Isaías, profeta messiânico, profeta, alguém vai dizer que Elias é quem é o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, mas eu penso que é Isaías, por conta das preciosíssimas revelações e preciosíssimas informações que ele vai trazer a respeito da pessoa de Cristo. Quando o Reino Norte foi invadido pela Síria, no ano 722 a.C., por Tiglat-Pileser, olha o nome do sujeito. Zebulon e Naphtali foram as duas primeiras províncias quem sofreu primeiramente na mão deste perverso monarca. Esta região, diz a Bíblia, conforme o registro de 2 de Reis, capítulo 15, verso 29, diz que esta região, Zebulon e Naphtali, foi varrida nas mãos dos generais deste perverso monarca. Diz a Bíblia que os ninivitas ou os assírios, eles entraram de uma forma cruel, de uma forma devastadora, tentando varrer esta região norte de Israel, tentando dizimar, tentando eliminar este povo que ali estava. Os assírios, eles foram um dos povos mais cruéis da antiguidade. Para os irmãos se terem a ideia, a história vai dizer que eles, quando por ocasião da captura dos prisioneiros de guerra, eles arrancavam as suas cabeças, pegavam os crânios destes vassalos e colocavam para enfeitar as imensas e gigantescas muralhas da Síria, e isto provocava um terror quando as pessoas se aproximavam desta região. Daí nós vamos entender o motivo de Jonas, que era de uma região chamada Gat-Hefer, que pertencia a Zebulon, não querer ir pregar para este povo, sabendo da crueldade e da perversidade que era este povo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos e percebemos que Jonas, ele foi, e penso eu será, o único profeta e o único missionário que pregou, mas não queria que o povo se arrependesse. Pode isso, Arnaldo? Alguém que prega, mas não quer, pregou, mas não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele pregou, mas não queria que esta nação, esta população de cerca de 120 mil habitantes se convertesse ao Senhor. Esta região que Isaías menciona, Zebulon e Naphtali, ela faz parte de um espaço geográfico que vai ficar conhecido como Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações. Todas as vezes, principalmente no Novo Testamento, quando alguém falava esse nome, Galileia, para eles ouviam como um termo pejorativo. É como alguém que estava vindo do interior. É mais ou menos isso. É como alguém que saiu do interior e foi para a capital, que não eram bem vistos pelos belemitas, pelos belemitas ou por alguém da Judeia. Eles eram rejeitados. Para se ter uma ideia do prestígio, do valor desta região, a Bíblia vai dizer que, por ocasião da construção do templo, Salomão ele faz uma troca com Irão, rei de Tiro, e ali eles fazem uma troca comercial para que Irão pudesse fornecer
as madeiras do cedro do Líbano para a construção do templo. A Bíblia diz, esse registro está em 1 de Reis, capítulo 9, verso 10 ao 14. Diz a Bíblia que Salomão, ele deu como moeda de troca cerca de 20 cidades da Galileia, como moeda de troca para Irão, que era rei de Tiro. Pois bem, diz a Bíblia também que um belo dia, este Irão, rei de Tiro, ele está andando para conhecer a topografia desta região, e ele percebe que estas 20 cidades da Galileia eram cidades horríveis, eram cidades horrorosas aos seus olhos. Pelo que ele chega a Salomão e vai dizer: o que tu fizeste comigo, irmão meu? Que cidades são estas que você me deu? Que cidades horríveis, contextualizando, que você foi me dar? Para se ter uma ideia como que eram estas cidades da Galileia. Só que Isaías está dizendo que quando ele viesse, quando Jesus viesse, esta região que era desprezível, ela não mais seria desprezível. Diz a Bíblia que Zebulon e Naphtali, nos últimos dias, tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Quando Jesus chegasse lá, esta região seria transformada por ocasião da chegada de Jesus. E é exatamente para esta região que Jesus ele vai concentrar o seu ministério. É para esta região que ele vai dar um enfoque maior quando ele pisa na terra dos viventes. Os irmãos bem sabem que Jesus ele nasce em Belém da Judeia, mas é para Nazaré que ele vai. E onde fica Nazaré? Galileia. Guarde esses dados. Diz a Bíblia que, ou melhor, diz a Bíblia não, isso é um dado na verdade. Pelo menos cerca de 65 a 70% dos milagres que Jesus realizou, estes foram na Galileia. Se formos listar aqui, o primeiro milagre que ele inicia o seu ministério, onde foi? Alguém arrisca dizer? Caná da Galileia. Se formos falar de outros milagres, quando ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, onde foi isso? Em Cafarnaum. Aonde ficava? Galileia. Quando ele cura o servo do oficial romano, aonde foi também? Cafarnaum. Aonde ficava? Galileia. Os 12 apóstolos, quando ele chama, exceto um, que era Judas, todos eles eram galileus. Será que tem algum galileu aqui nesta noite? Que foi chamado por ele? Ou será que só tem eu de Galileu aqui? Só tem eu interiorano aqui nessa noite? O famoso Sermão do Monte, aonde foi? Galileia. Quando ele ressuscita, ele vai dizer para os discípulos: me encontrem na Galileia, porque é lá que eu vou me apresentar. Galileia. A Galileia desprezada, mas que diz o profeta que nos últimos dias ele a tornou gloriosa, que nos últimos dias ele a tornou vistosa. Sabe por quê? Porque aonde o Galileu coloca os pés, esta cidade não se torna mais a mesma. Aonde o Galileu coloca os pés, esta cidade não mais será a mesma. Em outras palavras, Galileia deixou de ser um lugar de desprezo para se tornar um lugar glorioso. A Galileia era uma região extremamente desprezada até chegar o Galileu. Não, você não entendeu. A nossa vida era uma vida de derrota até chegar o Galileu.
A nossa história era uma história de fracasso até chegar o Galileu. Sabe, meus irmãos, a nossa casa, e quando eu falo de casa, eu me lembro da minha família lá no estado do Espírito Santo, que era uma bagunça terrível. Era prato que voava para lá, era banco que voava do lado de lá, era uma briga terrível entre tias e tia, entre primos e prima. Mas quando Galileu chegou no meio daquela família, tornou o caminho desprezível em um lugar glorioso. É isto que o Galileu quer fazer na nossa história. É isto que o Galileu quer fazer na nossa história de vida. Porque hoje nós estamos vivendo um contexto, uma realidade em que as pessoas experimentam de tudo. As pessoas estão experimentando um evangelho coaching, um evangelho altruísta, estão tentando viver o evangelho de autoajuda, mas esse evangelho que eu prego não é o evangelho de autoajuda, é o evangelho que vem ajuda do alto para as nossas vidas, porque quando o Galileu chega, meu irmão, ele faz aquele caminho, rota do mar desprezível, em um lugar glorioso. Quando Galileu, quando Nazareno, quando o interiorano, chamado Jesus de Nazaré, entrar na nossa casa, meu irmão, o rei Irão, ele pode até visitar estas cidades, mas a cidade que era devastada, a história que era arruinada, o casamento que estava para baixo, quando Jesus chega, aleluia, a alegria do Galileu tem que chegar também junto. Você recebe esta palavra nesta noite? Oh, glórias a Deus. Aleluias. Olha o que diz o versículo 6. Versículo de número 6. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está. Não é que ele diz que estaria, já está. Porque Jesus, ele não passa, a gente fala passa a existir. Isso nem combina com Jesus, na verdade, com Deus que é eterno, né? Mas vamos usar esse termo, os irmãos entendem o que eu quero dizer. Quando Jesus, ele chega e pisa nesta terra, ele não passa a existir a partir dali. Ele já é eternamente Deus. Então ele não disse quando o governo estaria, ele diz o governo está. Outra versão vai dizer o principado está sobre os seus ombros. A ideia de principado aqui é autoridade, é patente, é alguém que senta no trono e governa. Este mundo não está à deriva, como os universalistas pensam e entendem, que Deus fez este mundo, colocou a criatura e deixou ela a Deus dará, a deriva. Não, meu irmão, se eles quiserem viver assim é problema deles, mas a igreja está sob o governo deste menino que não é mais menino, que é a autoridade da igreja, que o governo está no ombro dele. Ele está dizendo: vem por aqui, porque se você estiver debaixo do meu governo, você vai gozar um tempo de paz e um tempo de prosperidade, como é o tema desta noite. O governo está sobre os seus ombros, a autoridade está sobre os seus ombros. Sabe, queridos, para se estabelecer um governo, é preciso pelo menos 4 pilares para se estabelecer um governo. Um governo, um reino, uma nação. Sabe o que é isso? Tanta água, estou bebendo? Café. Tem que orar para Deus me libertar do café, pastor. Olha, eu vou te contar, se isso fosse pecado, ia ter problema para entrar no céu, viu? Fica aquele pigarro, Nito, eu como falo agitado ainda, aí para me enroscar 2 palitos. Para se estabelecer um governo é preciso pelo menos 4 pilares, que penso eu serem pilares basilares para um governo. É difícil, basilares. Você é do interior, irmão. Você fica aí na capital, no interior você aprende difícil, você quer impressionar aqui na capital, entendeu? Repita comigo: 4 pilares. A última parte, basilares. Está vendo aí? Para se estabelecer um governo é preciso pelo menos 4 pilares. Primeiro, ele tem que ser um governo de conselheiros.
Ele tem que ter pessoas que oriente o rumo que deve tomar, porque o governo, ele não governa sozinho, ele precisa de conselheiros. Por exemplo, hoje, por graça e misericórdia, pastoreando uma igreja, eu tenho conselheiros, pastor Marcos tem conselheiros, mas o que me parece que, bom, deixa para lá, o governo atual não tem nenhum tipo de conselheiro, né? Tanto é que a forma como nós estamos vendo como está o nosso país, mas não é sobre isso que eu quero falar. Segundo ponto, ele tem que ser um governo forte, ele tem que ter uma base forte, senão ele não prevalece. Ele tem que ter uma sustentabilidade para poder dar base para aquilo que ele quer fazer. Primeiro ponto, ele tem que ser um governo de conselho. Isaías disse que o nome dele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte. O terceiro ponto, ele tem que ser um governo, ele tem que ter longevidade, porque ninguém faz nada em apenas poucos meses de trabalho. Isaías disse que ele seria Pai eterno, Pai da eternidade. E o quarto e último ponto, ele tem que gozar de um período de paz, porque se tiver conflito interno dentro de um governo, o que acontece? Ele racha. Isaías disse que ele seria príncipe da paz, o governo dele teria paz. Quem é que goza da paz deste governo? É os 4 pilares deste governo de Cristo. Um governo de conselho, um governo de fortaleza, um governo de longevidade, um governo eterno, porque não para aqui, nós iremos reinar com Ele para todo sempre. E um governo de paz, Ele disse: deixo a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo não tem paz. Até no meio da guerra é possível termos paz com Cristo. E quando Ele chega nesta terra, Ele vem trazendo pelo menos estes 4 princípios com Ele. Ele vem trazendo conselho, Ele vem trazendo fortaleza, e Ele vem trazendo longevidade às nossas vidas. E quando eu falo em longevidade, não estou falando apenas de uma vida física, mas uma vida de prosperidade ao seu lado. Infelizmente as pessoas têm deturpado esta palavra prosperidade, porque quando se fala de prosperidade, vem aquelas cifras na cabeça, na mente. Prosperidade não é apenas isso, mas esta prosperidade que muitas pessoas pregam por aí, não é a prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é esta que mesmo você estando aqui, mesmo como disse o profeta Abacuque, ainda, aleluias, porquanto que ainda que, vamos lá? Quem é que se lembra o que Abacuque disse? Porquanto ainda que, meu irmão, ainda que a figueira não floresça, você vai ter paz dentro de você, e você vai gozar de um período de prosperidade. Você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai saber que o Deus que é príncipe da paz, Ele vai te dar, aleluia, esse tempo de refrigério para a tua alma. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é o salmista dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isaías está dizendo que ele seria maravilhoso conselheiro. Eu gosto dessas expressões da Bíblia, a redundância da palavra. Quando nós olhamos para o Salmo 46, vai dizer que ele é socorro bem presente. Só socorro já estaria bom, mas diz que ele é socorro bem presente. Isaías diz que ele seria, se dissesse que fosse conselheiro, já estaria bom demais, mas diz que ele seria maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Só que hoje, muitas pessoas, elas não querem mais tomar o conselho de Cristo. Elas não querem mais se aconselhar com o Senhor. Elas preferem se aconselhar com
o amigo mais chegado, desabafar situações do seu relacionamento a pessoas que não têm nada de Deus para oferecer a ela, querem se aconselhar pega o jornal e olha lá, deixa eu ver o que o meu signo vai dizer para mim hoje. Elas querem se aconselhar com tantas outras pessoas, mas não querem se aconselhar com um maravilhoso conselheiro. Sabe, meus irmãos, o quarto que Cristo nos orientou, ele ainda tem espaço para que possa entrar mais pessoas e estar lá, entrar nele, fechar a porta e receber os conselhos desse maravilhoso conselheiro, porque ele tem palavras de vida para nós. Quem foi que aconselhou Abraão a sair da sua terra? Quem foi que aconselhou José a interpretar os sonhos de Faraó? Foi o maravilhoso conselheiro. Quem foi que visitou Manoá, pai de Sansão, quando perguntou para ele, dizendo assim: qual o teu nome, para que eu saiba quando o menino vier, quando o menino chegar? E ele vai dizer: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Este mesmo Cristo que eu prego aqui é o mesmo do Antigo Testamento. Às vezes há uma bipolaridade de interpretação do meio da cristandade, que vai entender que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, que mata mulheres, que mata crianças, e o Deus do Novo Testamento é um Jesus bonzinho da hipergraça, é o Jesus bonzinho de alguém que senta em uma cadeira e chama o outro de lindo, e que permite tudo. Não, este Jesus do Antigo Testamento é o mesmo que está aqui presente hoje, e ele tem conselhos para a tua vida. Aleluias! É o mesmo, ele não muda, ele diz que ele é o mesmo, e ele não muda, é o mesmo. Foi o mesmo que aconselhou a Daniel a interpretar o sonho de Nabucodonosor, quando todos os magos, todos os macumbeiros, feiticeiros, adivinhos do reino dos caldeus foram chamados ali para tentar. Olha o pepino que estava nas mãos de Daniel. Não era só dar interpretação, era fazer o rei lembrar do sonho. Daniel estava nesta incumbência de fazer o rei lembrar do que ele tinha sonhado, que sonhou e havia esquecido, e agora ele teria que trazer a interpretação do sonho. Quem foi que deu esta interpretação a Daniel? Maravilhoso conselheiro. Foi ele. Quem foi que aconselhou aqueles 3 jovens a não se dobrar diante a estátua de Nabucodonosor? O maravilhoso conselheiro. Ele ainda tem conselhos para as nossas vidas, meu irmão. É que às vezes a gente quer desabafar em lugares errados, em canais errados. Nós queremos meter os pés pelas mãos. Nós participamos muitas questões da nossa vida a pessoas, a fontes erradas. Eu não estou dizendo que você não deve confiar em ninguém. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. Não, maldito é o homem que confia em si próprio. Mas eu sei que se olharmos para o dedo da palma das mãos, às vezes você também vai sobrar dedos em pessoas que nós podemos confiar. Mas ainda existem pessoas que nós podemos, de fato, nos aconselhar com elas, porque são pessoas de Deus, pessoas que têm conselhos de vida para as nossas vidas. E quando eu falo de conselho, eu me lembro de Moisés, lembra? Se aconselhando com quem? Com Jetro. Carga pesada, fardo pesado, mais de 2 milhões, Moisés lidando com aquela turma, e o povo abençoado para lidar, é o tal do crente, né? Porque você não é um afã de agradar um, não. Às vezes você tem que dar uma palavra, e aquela palavra às vezes vai agradar um e não vai agradar outros.
E aqui, como disse o pastor Emerson, que pregou nesta manhã de domingo ali, ele diz assim, deixa eu puxar a sardinha para a nossa classe aqui. Deixa eu fazer minhas palavras do pastor Emerson. Sabe, queridos, às vezes, sobre as nossas vidas, existe um peso espiritual. No que diz respeito a liderar, sim, uma igreja que Deus nos confiou. E nós temos as mesmas necessidades que vocês têm. E tem dia que eu não quero ir para o culto. Eu fico pensando, um pastor que mora na igreja, né? Hoje não vou para o culto, não. Às vezes tem dia que a gente não quer orar. Porque essa ideia de ver um super pastor ali orando bonito, amado Deus que fez os céus e a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Esse pastor, às vezes, tem muitos que querem passar uma visão, que querem passar a visão que de fato não é aquilo que ele está sentindo, o que ele é. E que tem dia que ele não quer fazer nada do que diz respeito ao serviço pastoral. Ele foi chamado para aquilo? Foi. Mas, na nossa caminhada, quantas vezes nós entramos em locais sozinhos e vamos nos aconselhar, vamos receber o conselho do maravilhoso conselheiro e perguntar, Senhor, e este abacaxi que está nas minhas mãos, o que é que eu faço com ele agora, Senhor? Outro dia mesmo, há 15 dias atrás, não, faz mais tempo na verdade, esse foi um caso. Há um tempo atrás, há uns 4 meses atrás, eu chamei um irmão para conversar, um obreiro da igreja, que estava em uma situação difícil, no que diz respeito ao seu relacionamento, e eu fui aconselhá-lo, dizendo, com todo cuidado, né? Como diz o outro, para tentar não espanar. Eu disse, meu irmão, com todo respeito, mas biblicamente está fora dos padrões, não digo da igreja, mas dos padrões bíblicos. E a fala desse irmão foi dizer assim, mas a minha mente não me acusa. Eu falei assim, mas o crivo que você está usando para tentar te acusar é a mente? Não é a Bíblia não, irmão? E disse assim, mas pastor, mas tudo que eu estou fazendo está dando certo. Eu estou prosperando. Eu falei, mas esse não é o crivo que tem que ser medido. O crivo é esse, meu irmão. É a Bíblia. É a Bíblia, irmão. Eu fui tentar aconselhar. E depois dessa fala, ela ficou circulando na rádio peão, chegando no ouvido de outros pastores da nossa igreja local também. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu não vim da minha igreja para expor situações de lá, aqui não. Mas o que eu quero dizer é que hoje, às vezes, nós estamos mais aptos a falar do que ouvir. A Bíblia diz, e a minha esposa gosta desse versículo, que como que é, filha? O falar é ouro e o calar é prata. Me ajuda aí. É o contrário, né? O falar é isso aí, o falar é prata e o calar é ouro. Às vezes nós queremos mais falar do que ouvir. Mas quando o Galileu chega na região que é inóspita, na região que é despovoada, que não tem perspectiva nenhuma de mudança, mas quando ele pisa na Galileia, o conselho chega junto com ele. O conselho chega junto com ele. Olha o que diz o Salmo de número 33, verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. O conselho dele é eterno. Ele tem conselhos para as nossas vidas. Está desorientado? Chega diante dos pés do Senhor, porque ele ainda tem conselho para a tua vida. Sabe por que muitos dos planos, dos projetos não vai para frente? É porque está se aconselhando com alguém que não é perito em todas as coisas. No que você pensar,
Deus é perito. No que você imaginar, até aquilo que você não tem capacidade de imaginar, Deus é perito. Ele tem conselho para tudo. Provérbios 8,14 diz: meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Este é o Deus de conselho. Não temos tempo para falar dos outros atributos de Jesus. Deus forte. Vamos focar aqui já para caminhar para o encerramento, no maravilhoso conselheiro. Você se lembra quando ele chega em Samaria? Está ali uma mulher perturbada, em todos os sentidos da palavra. Talvez menos naquele em que a maioria das pessoas pensam. Aonde vai dizer que ela era uma prostituta, e o texto não diz isso. Isso é uma inferência nossa. Ah, pastor, mas o que te parece quando o texto diz que ela tinha 5 maridos e o que agora ela tem não é dela? Mas em nenhum momento está dizendo que ela era aquilo que as pessoas pensam ser. Jesus, ele passa por ali para curar os traumas que havia na vida daquela mulher. Ele não vai ali para expô-la, para poder tornar evidente, potencializar o sofrimento que já estava dentro dela. E o que é interessante é que quando esse maravilhoso conselheiro está atravessando pelo meio de Samaria, o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ele sabia que ele teria um encontro com aquela mulher. Aquela mulher, vamos imaginar que todos os dias, ou quem sabe dia sim, dia não, ela chegava àquele poço de Jacó, tão venerado pelos samaritanos, só que ela não conseguia ir pela manhã deles, porque ela era obrigada a encontrar com as pessoas que ridicularizava, que a menosprezava. Então ela vai escolher o pior horário do dia, meio-dia. E meio-dia não é local para tirar água. Meio-dia é o ápice do dia, em que o sol está rachando de verdade. Só que para não se encontrar com aquelas mulheres que a desprezavam, ela escolhe o meio do dia, aonde penso eu que o poço estava sem ninguém. Só que quando o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria, é Jesus olhando, quem sabe no seu relógio que não havia, mas dizendo assim: vamos agora. Mas Senhor, por dentro de Samaria, é por aqui que nós vamos passar. Ele escolhe passar por dentro de Samaria. E aqui eu aprendo uma grande lição. Se fosse qualquer um de nós, naquele contexto de primeiro século, nós daríamos a volta para não encontrar com aquele povo. Os irmãos sabem da rixa religiosa que havia entre eles. Só que Jesus, ele não compartilhava desta rixa, porque para ele todos eram iguais. E era necessário, de fato era necessário passar por ali, para curar os traumas que havia na mente daquela mulher. Quando ele chega em Sicar, quando ele chega naquela região, ele despede os discípulos e diz: vai comprar alimentos. Em outras palavras, vocês não estão preparados para a conversa que eu vou ter com esta mulher. Ele se assenta naquele poço, e ele começa um diálogo com aquela mulher, e a primeira coisa que ele faz, aquela mulher, ele pede água para ela. Alguém diria: que homem atrevido, que homem mais atrevido pedir uma água, ainda uma mulher, pedir água a alguém que não era da sua mesma nacionalidade, digamos assim. Ele pede água para ela, e ela vai dizer para ele, os irmãos conhecem o texto bíblico. Por que eu estou dizendo isso? Porque este maravilhoso conselheiro, ele fez aquela rota naquele dia, porque ele queria curar aquela mulher. Aos olhos de alguém, dizia assim: passou na mão de um, passou na mão de outro, passou na mão de outro. Mas Jesus não estava preocupado com isto. Alguém vai dizer que aquela mulher, ela era uma mulher da vida. Jesus não diz isto. É nós a quem falamos.
Jesus não estava preocupado com isso. Era ele dizendo: eu vim aqui neste dia de hoje porque eu quero arrancar esse trauma, esse estigma que está dentro de você, que as pessoas colocaram. Eu vim aqui para dizer que eu sou o conselho que você precisa. Ela vai dizer: como sendo tu judeu, me pede de beber? Ele vai dizer: se tu soubesse quem é que te pede água. Se tu soubesse quem é que te pede água. Jesus, ele não tem a síndrome daquelas pessoas que se acham importante, vai dizer: se tu soubesse quem é que está falando com você. Não, aquela mulher, nós só sabemos de adoração por causa daquela mulher, meu irmão. Nós só sabemos um pouquinho a respeito de adoração porque aquela mulher teve curiosidade de saber um pouco mais a respeito de como adorar a Deus. Ele chega ali diante dela e vai dar uns conselhos para ela, vai oferecer a maravilha dos conselhos dele para ela. Quantos de nós carregamos traumas de infância, carregamos algumas mazelas que o contexto familiar impregnou em nós, o ambiente que nós estamos inseridos acaba agarrando em nós como uma espécie de um carrapicho, e isso só é possível ser curado através da palavra de Deus. Aqui, é claro, eu não estou desprezando os meios terapêuticos, olha a palavra difícil de novo, os meios terapêuticos, não desprezando os serviços dos belos profissionais de psicologia. Eu sei que tudo isso é válido, é bem-vindo, mas tem que andar igual, porque tem que andar paralelamente um ao outro. É como se alguém perguntar: quais das asas do avião é importante, a direita ou a esquerda? É claro que as duas são importantes para que o avião possa se manter estável no ar. Assim também é a nossa vida. Se às vezes alguém está passando por um problema emocional, procure sim um profissional que atue nesta área, mas não despreze a palavra do Senhor. Entra no teu quarto, porque o maravilhoso conselheiro, ele estará lá para te aconselhar, estará lá para poder te atender. O consultório do Galileu ainda está aberto para te dar conselho de vida. Quando eu olho para os discípulos no intensivão com Jesus, os discípulos foram os primeiros, Nito, que fez o tecnólogo com o Senhor Jesus. Quem é formado como tecnólogo aqui? Como eu também, levanta a mão aí. Ismael, tem algumas pessoas aí, Cássia. Os discípulos fizeram tecnólogo com o Senhor 3 anos, né? 3 anos recebendo o conselho de Jesus. 3 anos, nesses 3 anos tiveram a capacidade de varrer o mundo com a mensagem transformadora dos conselhos do Evangelho. Meus irmãos, eu quero finalizar essa palavra dessa noite dizendo para vocês, para nós aqui nessa noite. Alguém vai dizer aí num ditado popular: se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Se vendia. Mas os conselhos de Jesus, ele não é comprado. Aí eu me lembro o que ele disse à igreja de Laodiceia: aconselho que de mim você compre ouro. Que era uma igreja rica, abastada, mas faltava de fato receber o conselho de Jesus para comprar aquilo, para ter aquilo que era mais importante. O consultório do Galileu ainda está aberto para você receber os conselhos dele. Não permita que ninguém venha roubar aquilo que o Senhor estabeleceu como princípio de vida para você e a tua casa. Porque os conselhos do Senhor, eles são eternos. Com a permissão do pastor, quero fazer uma oração. Eu convido você a colocar-se de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Cadê o Darcy? Está aí, filho. Vem cá. Posso, pastor? Os músicos. Eu não vou me atrever a cantar, não, porque não precisa nem falar, né? Dá para a gente louvar aquele do Fernandinho, Galileu? Não sei se está dentro do escopo de ensaio seu. Se não der, quem é que... Isso, ajuda nós aí, Fran, as meninas que louvam aí, sem bagunçar
o contexto daquilo que estava programado para hoje. O Galileu está aqui na casa nessa noite. Sabe, meus irmãos, Jesus, essa terra de Zebulon e Naphtali era uma terra desprezada, era uma terra desprezível, até chegar o Galileu. Pastor, você já disse isso? Está faltando repertório? Não, o que eu quero enfatizar para vocês aqui nessa noite é que